enquanto isso, deixa eu ler a prece de Micaus. Senhor, fazei de mim um bom canal de energia, um verdadeiro instrumento de sua força. Deixa que todo o meu ser se ilumine e preencha com compaixão os atendimentos de hoje. Senhor, deixa que teu poder de amor confortador flua na energia através das nossas mãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Ressoando com a prece, com as preces, de abertura, que cada um de nós possa sair daqui encontrando e levando exatamente o que veio buscar. Lembrando todos nós que aqui conseguimos nos enxergar e aqueles que nós não conseguimos enxergar, os desencarnados que aqui estão. Então que a gente possa, nessa noite de hoje, sair daqui reenergizado, melhor, com o coração em paz, com mais esperança, que nós consigamos enxergar que o bem está aí e que a gente precisa procurar, que a gente precisa sintonizar. Como o Evangelho disse, muitas vezes, muitos dos nossos sofrimentos, dos nossos infortúnios, eles não são senão causa da nossa improvidência, da nossa desatenção, do fato de nós estarmos ligados a tantas coisas materiais, efêmeras, passageiras, a preocupações desnecessárias, que nada fazem senão turbar nossa consciência, nosso coração e nos desconectar daquilo que traz o bem e a paz. Quantas vezes, meus irmãos, e quando eu falo, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus, Eu falo para mim mesmo. Primeiro, a gente se pega se aborrecendo diante de tribulações da rotina, se irrita, se desequilibra, se sente desenergizado, cansado no final do dia, com as pernas bambas, querendo deitar, esperando o final de semana para poder dormir mais, para descansar, para não ter que trabalhar. E por que isso tudo acontece? Quantas vezes a gente disse, nossa, se eu tivesse, foi meus 5 minutos de bobeira, se eu tivesse respirado, eu não teria feito hoje. E aí, nesse feito hoje, a gente desequilibra, e a gente pensa, nossa, podia ter se passado sem essa, O quanto é importante a gente estar atento, Emmanuel nos dizia que onde estiver o nosso pensamento, aí estará o nosso espírito. Por onde será que a gente permite que o nosso espírito passe? Qual é a qualidade daquilo que a gente pensa que determina muitas vezes onde a gente está, sem que a gente perceba? Vocês já perceberam que às vezes a gente começa pensando uma coisa pequena e passa o tempo, a gente está pensando, aí lá na frente a gente diz assim, nossa, onde foi o que eu estava pensando que eu cheguei nisso? Onde que eu comecei a pensar isso que eu estou pensando agora? O que rege a nossa mente? Quais são as portas, portões, portais que regulam dentro de nós aquilo que entra na nossa mente, Nas nossas casas nós temos portas e portões para não entrar qualquer coisa. E na nossa mente, qual é o filtro? A gente controla isso, A gente tenta reeducar as nossas tendências inferiores. Vamos pensar cada um de nós nas nossas sombras, nas nossas feridas, nas nossas mazelas, como doentes que somos, de um hospital, a Terra é um hospital de espíritos enfermos. Não há ninguém muito mais evoluído do que o outro aqui, estamos em condição muito idêntica. É um mundo de prova e expiação. Como que a gente analisa o que faz, por que faz, como faz, A gente aprende com o sofrimento, com a aflição, ou a gente só sofre? Eu me lembrei de bem mal sofrer. A gente aprende com o que nos magoa, com o que nos fere, com o que nos chateia, ou a gente só sofre. O sofrimento na nossa vida é fator de crescimento. Ele é uma mola. Quando a gente acha que caiu no buraco, a gente acha energia e pula para cima e faz do buraco alicerce. Afinal, um buraco pode ser só um buraco, mas pode ser alicerce, A gente faz da dor e do sofrimento alicerce
ou a gente só faz toque escuro, né? O buraco pode ser um alicerce, pode não ser o fim. E então a gente precisa da educação, partir da educação do pensamento, porque o pensamento gera energia. Vejam que quando a gente pensa com amor em alguém, a gente sente um conforto. Mas se a gente pensar o contrário, com ódio, com mágoa, a gente fica estranho. Aquilo produz uma energia. Tanta energia o pensamento produz, que a gente examina o pensamento com exames, né? A gente faz eletroencefalograma, mede a energia do nosso órgão. E aí a gente precisa começar a educar isso, né? Porque um pensamento gera um sentimento, que vai gerar uma atitude, que repetida gera um hábito. E os nossos hábitos dizem de quem nós somos. E o que a gente faz muito por aí? No sentido do que eu ia dizendo, sermos todos um bando de feridos procurando cura, né, como iguais que nós somos, nós precisamos pensar no que a gente faz pelo outro, no sentido de auxílio, de curar essas feridas, né, e de tentar sair desse planeta, sair dessa vida um pouco melhor do que nós aqui entramos. Analisando o que a gente faz com aquilo, é nesse ponto que eu queria chegar, com o que a gente faz daquilo que a gente esconde de todo mundo. Aquilo na gente que a gente mais esconde, que a gente não tem às vezes coragem de falar para o melhor amigo, para o esposo ou esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, essa é a nossa tarefa. Aquela coisa que parece profunda e que parece que a gente conhece muito, que parece que é de outra época e é isso que a gente está aqui para fazer, para educar. Essa é a nossa tarefa. E a nossa tarefa parte, conforme dito na lição, da humildade, da diminuição do orgulho. Porque se a gente sofre muito com o que os outros dizem e fazem, é porque ainda tem muito orgulho. Ainda tem muita vaidade, a gente se acha muito importante. E aí os jargões, né, os ditados populares, eles dizem muito disso. Quando a gente diz assim, comigo é bateu, levou, do jeito que vem, volta. Mas volta o que para onde? Quando eu encho a minha mão de brasa acesa para jogar em quem me magoou, o primeiro a se queimar fui eu, porque eu segurei a brasa. Né? Quando eu encho a minha mão de carvão para sujar o outro, minha mão vai sujar. Pensar que tudo vai ressoar. Né? Nós vamos ser o eco daquilo que nós dissermos, sentirmos e fizermos. E é por isso que tem gente que é tão gostosa de lembrar, que a gente lembra e suspira, e tem gente que a gente ainda lembra. Esse é o nosso desafio, né? Por que a gente sofre, né? Tempos tão difíceis, meus irmãos, vamos pensar o que nós temos passado como sociedade, né? Depois de uma pandemia, quando tantos se foram, tantas mortes que marcaram esse século, nós vamos contar isso para as próximas gerações. Houve um ano que tudo fechou e ninguém podia sair na rua, né? Imaginem que, vamos lembrar o que o coração de cada um aqui sentiu quando no dia 17, naquele dia 17 de março aqui no Uberaba, a gente saiu na rua e estava tudo fechado e deserto. A gente sentiu solidão, porque não podia abraçar quem estava longe, sentiu impotência, porque todo o conhecimento humano e a ciência não podiam responder, e responderam a nossa vida o tempo todo, não tinham as respostas que a gente queria. Não tinha vacina, não tinha oxigênio para todo mundo, não tinha leito, por fim faltou caixão para enterrar corpos. E a gente se sentiu sozinho e desamparado, porque aquilo que sempre respondeu à nossa realidade não respondia mais. E o que essa aflição, o que esse sofrimento quis trazer? O cuidado uns dos outros. A máscara não é só para mim, é para eu não contaminar alguém que pode ir a óbito pelo meu descuido, para eu não contaminar alguém que eu amo, para eu respeitar, porque dentro do meu próprio lar eu poderia levar vários à morte, por desleixo, por descuido, né? Por inconsequência. E o que a gente sai aprendendo disso, olhando também para tanto adoecimento mental? Por que a nossa mente está tão desorganizada? Por que a gente transita tanto entre a ansiedade e a depressão? Todos nós, ou a maioria de nós. Por que a gente corre tanto e nessa corrida
queremos chegar a 100 por hora na segunda marcha, a gente cansa e sente falta de energia, sente que não dá conta mais, sente que quer dormir, que quer desistir, o sono muda, o apetite muda, quer ficar quieto, não quer ver ninguém, a autoestima piora, fica difícil trabalhar, quer conversar pouco, fica sem paciência. O que acontece? Como que a gente pensa isso na nossa vida? O que a gente faz para mudar isso? Né? E aí a gente acelera correndo e freia porque está cansado. E corre e cansa e quer deitar. Transita da ansiedade, do tudo querer fazer, a onipotência, a sensação de que tudo pode, para a impotência. Eu não consigo fazer mais nada. Parece que quer cair assim mesmo. O que isso ensina para a gente? Qual é o seu foco? Qual é a sua prioridade? O que eu vim para fazer aqui? Qual é o meu compromisso? Não é necessário nem possível fazer tudo. O que dá sentido para a minha existência enquanto ser único e universal? Qual é o meu compromisso encarnatório? A gente não nasceu para crescer, reproduzir e morrer como um animal simples. Nós ascendemos na escala. Só que a nossa rotina leva a gente a isso, já viram? A querer comprar o que está na moda, a fazer o que todo mundo faz, ter o que todo mundo tem. Mas tem algo que cada um de nós tem e ninguém tem. O compromisso, que não é igual ao de um, o de um não é igual ao de outro. E aí, a lição de hoje vem trazendo para a gente o porquê das aflições. Como espíritos eternos, vindos de muitas reencarnações, nós carreamos responsabilidades e reparações a serem feitas pelos nossos desafios de passado. Nós sabemos que aqui no Triângulo Mineiro, muitos de nós temos ligação com as antigas, com o antigo passado da Europa antiga, que foi marcado por guerras religiosas, disputa de território e poder, disputa financeira, colonização de países virgens e selvagens, escravidão. E nós, muitos de nós, temos tudo isso. E vivemos ainda na colonização do Brasil, a exploração dos índios, a continuidade da escravização dos negros e tanta tristeza mais por aí. Abuso de poder, de dinheiro, de inteligência, de sexo, desequilíbrio de toda ordem. E porque cada um de nós tem aquele desafio íntimo oculto que a gente não confessa para ninguém. Porque esse passado nos ronda. Nós vivemos tudo isso. Por que a gente tem as sensações de que algumas coisas a gente já viu, já viveu? Porque já viveu. Né? E aí a gente precisa aprender com isso. São as causas anteriores das nossas aflições. As causas atuais quais são? O modo como a gente pensa, sente e faz. Aquilo que a gente faz gera uma consequência. O princípio quântico de causa e efeito ele é inexorável. Se eu der um grito aqui dentro, vai fazer um eco. E a minha vontade não pode controlar isso. Se eu jogar uma pedra na água, ela vai fazer aquela onda. E eu não posso controlar isso. Tudo vai haver consequência. E aí eu circulei na passagem que a nossa irmã leu. Deixa eu ver. Tá. E aí eu circulei aqui na passagem que a nossa irmã leu algumas palavras, falando das questões presentes e passadas, né? E olha como isso é forte, gente, na nossa vida hoje ainda, né? O caráter, a conduta, aquilo que a gente faz quando ninguém está vendo, né? Aonde que está escrita a lei de Deus para além da lei dos homens e do que os outros vão pensar? A gente não faz só porque ninguém está vendo ou devido a que os outros vão pensar de mim. Né? A lei de Deus está escrita primeiro na nossa consciência. A gente pode conseguir enganar uns aos outros, sorrir querendo errar, né? Sorrir querendo, igual a hiena, que sorri querendo morder, né? Dar um sorriso querendo xingar ou calar. A gente pode enganar uns aos outros, mas a noção de certo e errado, naquilo que a gente faz de bem e de mal, não está escrita em nenhum lugar, além das leis e tudo mais. Ela está aqui. A gente sabe. A nossa consciência sabe. Se eu gostaria de receber aquilo que eu fiz, é bem. Se não, é mal. Qual que é a diferença de bem e de mal? Você gostaria de receber o que você faz?
assim é bem, senão é ruim, né? E a gente escuta tanta coisa importante, preciosa e simples, né? Procure agir nas situações de desafio e dificuldade. Procure pensar como Jesus faz. E tente fazer preciso quando você não tiver resposta. Ou nas dificuldades, diante do desafio e da dor, antes de qualquer atitude, faça uma prece. Tem tanta orientação. Nos meus 16 anos de psicologia, eu nunca encontrei nada mais elaborado do que a gente encontra aqui. Aqui tem um roteiro para a vida, né? Além das outras 4 obras básicas. O desafio é a gente se reeducar, se redisciplinar. Porque é muito fácil repetir os mesmos caminhos. Vejam um exemplo concreto quando a gente está indo trabalhar, indo fazer algo que a gente faz todo dia e tem uma obra no meio do caminho e fecha uma rua. A gente fala, né? E procura outro caminho. Por quê? Porque a gente se adapta, se acostuma e se condiciona e a gente reclama de mudar. A gente resiste de mudar. E mudar não é fácil porque o novo nos desafia. Pensem naquilo que vocês fizeram pela primeira vez em vários sentidos. A primeira vez num trabalho novo, a primeira vez na casa de alguém que não conhecia, a primeira vez de várias coisas, a primeira vez que dirigiu, né? O novo nos desafia, mas ele é necessário, porque tudo aquilo que você faz bem hoje, você fez com insegurança e com medo algum dia. A gente treina e a gente aprende. E a gente aprende principalmente com as dificuldades, porque elas nos ensinam. Porque das boas coisas a gente desfruta, não é isso? As boas coisas não nos ensinam muito, a gente usufrui delas, né? E aí, olha quanto desafio a gente tem nos mares terrestres, né? Pensando no nosso caráter, na nossa conduta. Não dá mais para esperar só do político, do governador, da autoridade. A mudança começa no que a gente pensa e no que a gente faz dentro do nosso lar. Porque um filho nosso pode vir a ser uma autoridade que a gente um dia julgou. Pode vir a ocupar esse lugar, né? E a gente precisa trazer para si a responsabilidade da mudança desse planeta, que não é mágica, né? A evolução não dá salto. É a mudança de cada um de nós. É a mudança de cada um de todos que faz a mudança do planeta. Porque não dá para continuar a irradiar coisas pesadas, nocivas e negativas e esperar que o ambiente fique bom. Não é assim? Se eu continuar a poluir, o ar vai ficar respirável. Se eu aumentar a poluição na descida da serra, na Baixada de Santos, vai melhorar para respirar quando eu passar por lá? Não vai melhorar o mundo se eu não melhorar como eu penso. Não adianta poluir o rio aqui e esperar que eu vou beber água limpa aqui se ele está correndo assim. A gente vai se alimentar daquilo que a gente produzir. Não tem jeito, né? Não vai ter como comprar tudo, porque nem tudo vai estar mais à venda, porque tem diferença de preço e de valor. Preço, até certo ponto, para algumas coisas vale, mas outras nós só vamos conquistar na base do valor, né? Nem tudo vai estar à venda. É como a gente fala com o filho, não é porque eu posso que eu vou te dar, você tem que ter merecimento, né? Porque o mundo vai te dar. Deus, como pai, não vai fazer isso para a gente também. A gente pode ensinar a tarefa para o filho, a gente não pode pegar o caderno dele e fazer. Deus não vai fazer a nossa tarefa. Ele pode nos indicar o caminho, mas ele não pode nos pôr no colo e carregar a gente no caminho cuja caminhada é nossa, né? E é assim que a gente faz com os filhos, não é? A gente indica, mas não pode viver por eles. Não pode fazer o vestibular por eles, uma entrevista de emprego, não vai estudar para a prova por eles. Deus também não pode fazer as nossas provas e os nossos compromissos. E aí as nossas aflições, como eu disse, vêm muitas vezes de vidas pregressas e da dificuldade dessa reforma íntima, de redirecionar o que se faz, mas também das nossas escolhas equivocadas, do orgulho e do egoísmo, que nós já sabemos que são a fonte de todos os males, a fonte das maiores chagas que nós como povo temos. Pensem em vocês, todas as desgraças do planeta, desde que a gente se recorda como gente, foram motivadas pelo orgulho e pelo egoísmo. O que geram as guerras?
Por que a gente constrói bomba que destrói um continente inteiro? Se eu soltar aquilo ali, que agora é um start, né? Se eu der um start naquilo, eu vou virar pó, assim como os demais. Olha o tamanho da nossa ignorância, né? Então não dá mais para viver o orgulho e o egoísmo, que eles são a origem de todo o mal, né? Tudo de mal se principia aí. O desejo de muito poder, de domínio, o autoritarismo, a arrogância, a impaciência, o ódio, o melindre, o duelo, né? E aí, para a gente encaminhar essa nossa conversa, a gente pensar então na imprevidência, né? Como nos está dito aqui, no orgulho, na ambição. O que a gente leva daqui quando a gente parte? Nada. Só o que a gente viveu e caminhou para o nosso currículo espiritual. A gente depende de alguém, eu costumo sempre dizer, desde a concepção, quando o espermatozoide do homem se junta com o óvulo da mulher, se funde e forma uma célula só, e aquilo começa a se multiplicar, e aquela célula que é invisível ao olho nu, menor que a ponta dessa caneta, a gente foi multiplicando. Ela vai se multiplicando e forma órgãos, tecidos, veias, vasos e tudo mais. Olha como Deus é perfeito, gente, né? E a gente mora no corpo dessa pessoa. Minha primeira casa não teve endereço disso, foi o corpo de alguém. Eu me alimentei do sangue dessa pessoa. E quando a gente nasceu, a gente continuou a se alimentar do sangue, que era o leite transformado. Alguém me ajuda a crescer e me ensina tudo que eu conheci, me apresenta tudo. Alguém plantou o que eu como, trago a água que eu bebo. E quando eu morro por fim, quando eu desencarno, alguém sepulta o meu corpo perecido. Nós dependemos de alguém da concepção, do berço ao túmulo. Só que às vezes a gente esquece. E a gente vê aquilo que aparentemente está desgraçado na rua, no semáforo pedindo uma moeda, seja, não importa para que seja, se é para comer ou se é para usar droga, a gente olha e fala, nossa, como se a gente fosse melhor, né? Tem linhas tão estreitas na vida. Eu vejo isso em muitas histórias que passam por mim, no hospital psiquiátrico todos os dias, de pessoas que tiveram materialmente tudo e hoje são miseráveis em todos os sentidos da existência humana, inclusive afetivo, amoroso, social, familiar. Então a gente pensar, né, eu disse que eu circulei algumas palavras, a falta de ordem, de perseverança, de limite, de vaidade, os interesses calculados, a falta de moderação, as consequências dos excessos. Por que será que o ar está ficando mais seco? O ar está ficando mais seco e a temperatura só sobe. A cada ano a sensação de ficar mais quente. A gente não está vendo o ar em volta das cidades mais. Cada vez mais carro, mais asfalto, mais concreto, menos árvore, menos mato. Né? As consequências dos excessos, então, as más tendências, a nossa fraqueza ou indiferença, aquilo que a gente ignora na gente ou no mundo não deixa de existir. Aquilo que a gente fala, abre a gaveta e tranca e diz, vamos deixar isso para outra hora, e engole a chave, não deixa de existir, tá ali. Não some. Os nossos problemas não somem. Só o bem que a gente faz a mais que se multiplica. Né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ingratidão. E a importância da gente pensar, então, no que habita a nossa consciência na rotina. Né? E para além de tudo, meus irmãos, não deixar de amar, de sonhar, de ter esperança. Nós somos uma sociedade doente de esperança, de amor e de sonhos. A gente não pode se esquecer que tudo que está bonito porque foi cuidado. Alguém cuidou. Assim, é um jardim. Se a gente compuser ele com as mais belas espécies, com as mais belas mudas, e a gente pegar adultas numa floricultura, puser ele lindo com a grama verdinha, não cuidar, ele vai arruinar. Do mesmo modo que se a gente cuidar, ele vai manter. Tudo que está vivo e está bonito, está assim, porque foi cuidado. E aí a gente precisa lembrar que cuidar e amar são formas da gente se pôr no mundo. É tão
bom receber, cuidar e se amar, né? É tão bom também cuidar e amar. E eu poderia acrescentar esperança, não como substantivo, mas como verbo esperançar. Ter esperança e ter sonhos. E amar não é da boca, amar é do coração e é do braço, é daquilo que a gente faz. Porque dizer que amar é uma coisa, mas amor é atitude, senão vira palavra vazia. Se eu amo alguém, eu faço por aquela pessoa. Caso contrário, é fala de prateleira, né? É fala que não tem sentido, porque amor é atitude. E só as atitudes vão mudar aquilo que a gente vive e vão transformar o lugar onde a gente está, né? Então, que a gente possa cuidar, amar, esperançar, acreditar, apoiar uns aos outros. É tão bom saber que quando a gente está aflito, a gente tem alguém para contar, aquela pessoa que conforta a gente, da gente lembrar que ela existe. E a gente ser essa pessoa na vida de alguém também é muito bom, né? Então, que a gente multiplique isso, né? E aí, para finalizar, eu me lembro de uma frase de Jung, psicanalista contemporâneo de Freud, que dizia: eu não sou o que me aconteceu, eu sou aquilo que eu escolho me tornar. E tudo pode mudar todos os dias. E a gente pode escolher o que vai se tornar, sempre. Com esperança, com trabalho, sobre si mesmo e depois com o outro. Porque a gente vence antes de qualquer coisa a si mesmo quando a gente decide levantar da cama com sono e ir trabalhar e ter paciência quando está cansado. No lar, no final do dia, às vezes é difícil, não é? Ter paciência, ouvir, ter paciência com as crianças que estão agitadas. Então é vencer a si mesmo e vencer para que a gente possa ser feliz de fato. E que não seja essa felicidade materialista que esvazia cada modelo que sai no mercado, no carro, no celular, da rua, mas um estado de plenitude e paz, de comunhão, onde a gente não olha o outro como um estranho ou como um concorrente, né? Que Jesus possa abençoar cada um de nós. Muito obrigado pela atenção de vocês. Que nós possamos ter uma semana de paz e de luz e que nós possamos multiplicar